Olá, amadas irmãs, a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Lima, pastor auxiliar da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapipoca. Estamos aqui mais uma vez para trazer essa reflexão da Palavra de Deus para o conforto e fortalecimento espiritual à vida de todos aqueles que estão nesse momento participando desse trabalho. Que Deus em Cristo te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre Gomer. O tema da nossa mensagem é o amor incondicional de Deus sobre o seu povo escolhido, representado na vida de Gomer. Vamos fazer a leitura do texto de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Oséias, capítulo 1, versículo de número 2. O amor incondicional de Deus sobre o seu povo escolhido, representado na vida de Gomer. O texto nos diz assim, Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Na Nova Versão Internacional, eu li aqui na versão atualizada. Na Nova Versão Internacional o texto está assim. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, toma uma mulher adúltera e filhos de infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque nós temos aqui conosco a Tua Palavra. Fala aos nossos corações e que essa mensagem se torne também prática no dia a dia em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gomer, minhas amadas irmãs, povo de Deus aqui presente, Gomer é a esposa adúltera do profeta Oséias. Deus disse a Oséias que se casasse com uma esposa que fosse infiel, como um testemunho, não é, ao povo de Israel, de sua infidelidade a ele, mas também para mostrar que o nosso Deus, ele tem por Israel um amor incondicional, um amor que nunca muda. Então o texto que nós lemos diz: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Minhas amadas, os estudiosos, eles têm opiniões divergentes sobre quem Gomer realmente era. Alguns acreditam que ela era uma prostituta ali do templo de Baal. Baal era um deus pagão adorado no templo por muitas prostitutas. Então alguns acreditam que possivelmente Gomer era uma dessas mulheres. Outros pensam que ela era uma mulher cuja vida foi impulsionada por seus desejos sexuais. As escrituras não dizem com certeza quem era essa mulher chamada Gomer, essa mulher a quem o Senhor pediu que Oséias se casasse com ela. A verdade é que Deus usa essa história para trazer uma mensagem profunda ao povo de Israel, que se aplica a nós também nos dias de hoje. Conhecemos Gomer pelo que ela fez quando Oséias se casa com ela. Então, as escrituras dizem que ela se casou com Oséias e teve 3 filhos com Oséias. E durante o casamento, Gomer foi infiel a Oséias. Continuou a ter casos com outros homens, se prostituindo. A Bíblia afirma, minhas amadas irmãs, povo de Deus, que Gomer era filha de um homem chamado Diblaim. Está lá em Oséias capítulo 1, versículo de número 3. Então ela teve 3 filhos com Oséias, 2 homens e uma mulher, a quem, é claro, o Senhor resolveu, por misericórdia, permitir que Oséias, com essa mulher, tivesse esses filhos. Mas o que o Senhor tem a nos ensinar nessa história tão intrigante desse casal Oséias e Gomer? Não vou falar aqui sobre relacionamento entre marido e mulher. A mensagem não é sobre casamento, mas sobre o amor incondicional de Deus sobre o seu povo escolhido. O que podemos então aprender sobre isso nesse texto? A primeira coisa que a gente aprende aqui é a infidelidade do povo na quebra da aliança. Nós, das igrejas presbiterianas, nós, das igrejas reformadas, somos aliancistas.
Entendemos que Deus se relaciona com o homem por meio de uma aliança. Deus estabeleceu uma aliança que ele mesmo, é claro, sustenta. Em várias passagens das Escrituras, nós temos a analogia da igreja como sendo a noiva de Cristo. Ou seja, existe uma aliança entre a igreja e Deus. Um compromisso assumido, assim como uma noiva se compromete com o seu noivo. E por que não dizer, assim como uma esposa se compromete com o seu marido. Mas a questão é que a igreja sempre quebrou essa aliança. Veja que o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 2, trata dessa aliança, desse Deus com essa igreja, que tem essa igreja, que vê essa igreja como a sua noiva. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, vai dizer: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Deus tem uma aliança com a sua igreja. O grande problema é que essa noiva traiu o seu noivo, quebrando assim essa aliança. Isso é muito bem retratado na figura aqui, na mensagem que Deus traz ao povo de Israel, aqui no livro do profeta Oséias. Na mensagem dessa figura, desta mulher prostituta chamada Gomer. Depois que os filhos de Gomer e Oséias nasceram, Gomer voltou para a prostituição e agiu vergonhosamente procurando os seus amantes. Olhando aqui para o capítulo 2, versículo de número 5, o texto nos diz assim: a mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Assim como Gomer, minhas amadas irmãs, povo de Deus, a igreja nunca conseguiu ser fiel a Deus. Ela sempre transgrediu a aliança. Por isso era preciso um amor incondicional para que essa aliança conseguisse ser mantida. Não por causa da igreja, mas por causa do próprio Deus. Porque a igreja sempre transgrediu as cláusulas do contrato, as cláusulas da aliança, mas Deus sempre permaneceu fiel. E é isso que nós vimos aqui nesse texto que nós estamos lendo nesse primeiro momento. Mas há uma outra coisa importante que eu queria aqui ressaltar. Segundo ponto: Deus revela o seu amor incondicional, apesar da infidelidade do seu povo. Veja que diante da situação de adultério em que a esposa de Oséias se encontrava, Deus insiste no amor. Ao invés de Deus dizer a Oséias, para Oséias deixar aquela mulher, Oséias tinha todo o direito, inclusive na lei judaica naquela época, era permitido que o homem que tivesse uma esposa que adulterasse, ele se divorciasse dela. O divórcio era permitido em caso de adultério, mas não é isso que nós vemos aqui. Deus resolve fazer diferente. Lá no capítulo 3, versículo 1, o texto vai dizer: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Na Nova Versão Internacional diz assim o texto: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outros, ou por outro, e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Obviamente não sabemos os detalhes do casamento de Oséias com Gomer. Podemos inferir que, sendo Oséias um profeta de Deus, tratou Gomer como marido deveria, de acordo com os costumes da época. Então, por que ela continuou indo embora? Por que ela continuou resolvendo adulterar? A resposta é: Deus queria ensinar algo. Deus queria falar do seu amor incondicional, assim como hoje Ele continua a nos amar incondicionalmente.
Deus sabe quantas vezes já traímos a sua confiança, mas Ele insiste em nos amar por razões que nós não sabemos. E a prova mais evidente disso está lá no texto de João, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo João escrevendo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Me lembro de um corinho que eu cantava muito, um corinho antigo, que uma das estrofes diz assim: saiba que Jesus ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, ele continua a te amar, porque Deus ele não desiste de você. Deus tem um amor incondicional pelo seu povo escolhido. Apesar desse povo transgredir a aliança, apesar desse povo ser infiel, Deus continuará amando esse povo sempre. É claro que isso não nos dá o direito de viver uma vida cristã irresponsável, de brincar com o pecado, de brincar com Deus, porque Deus é amor. Ele tem um amor incondicional, mas Ele também pune o pecado. Ele também é um Deus de justiça. Que Deus continue a te abençoar. Que esse amor de Deus possa preencher a tua vida, o teu coração. E se você tem se sentido triste, mal amado ou mal amada, saiba que existe um Deus que te ama incondicionalmente. Se entregue a esse Deus. Entregue-se ao Senhor Jesus, que pode mudar a sua condição. E você começar a se ver amado por esse Deus maravilhoso. Vamos orar nesse momento. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por tão grande amor. Obrigado por esse amor incondicional que nós não temos como explicar. Tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Continua abençoando a vida dessas irmãs, a vida da nossa SAF. Continua amando essas irmãs, amando essa sociedade, amando a tua igreja, amando o teu povo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus muito te abençoe e fica na paz.